No outro dia de manhã, peguei uma balsa que ia para Santos, comprei 3 passagens, uma para mim, uma para cada uma das minhas filhas, arrumei a mala delas, uma mochila minha, o violino da minha filha mais velha, entrei dentro daquele ônibus, destino Balneário Camboriú. Com uma palavra. Cara, eu sempre costumo dizer para as pessoas, você precisa ter uma palavra. Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, mais um Aqui Podcast, mais um episódio incrível aqui para vocês. A gente está muito, mas muito feliz mesmo, porque a gente, graças a Deus, Deus tem levado para muitos lugares, né, a mensagem do Senhor, a mensagem de que Jesus é aquele que cura, transforma e liberta. E mais uma vez, com certeza eu peço a vocês, né, se inscreva no nosso canal, gente, se inscreva, né, compartilha assim, ó, com o maior número de pessoas, aciona o sininho, por favor, é importante porque assim, ó, toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente está aqui, né? Sempre aí na tela de vocês, no celular, né? Com essa missão digital, né? De levar a história de cada um que vem aqui participar, né? Junto com aquilo que Jesus fez na vida deles, né? Para mostrar para aquele que de repente não conhece a Cristo, não conhece o Senhor, que ele vem ser impactado. Porque a ideia é essa, gente. Porque se Deus fez um dia na vida da gente, com certeza ele vai fazer na vida de todos aqueles que creem no Senhor. Amém? Quero agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso e Estúdio Barbie Prêmio. Por favor, gente, se você de repente quer se tornar nosso apoiador, ajudar a gente nessa missão, levar cada vez mais longe essa missão, essa missão digital, vai estar aí nossas redes sociais. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer ter vocês conosco, né? Para nos ajudar, né? Hoje, o Maquir Podcast é um ministério, né? Um ministério, graças a Deus, conhecido, né? A gente já tem alcançado muitos lugares e, de repente, se você quer nos ajudar a ser o nosso parceiro, por favor, gente, vai ser uma honra vocês fazerem parte disso. Pessoal, agradecer também todas as mensagens de apoio e, mais uma vez, pedindo para cada um de vocês, ore pelo Ministério Maquir Podcast. Ore pela minha vida, minha família, ore por toda a vida da produção aqui, pelos convidados que estão aqui, né? A oração, gente, ela é muito importante, né? Principalmente a gente fazer com que esse ministério ele se torne, a gente estenda, né? As tendas, né? Para que esse ministério alcance mais lugares, alcance mais pessoas, né? De repente você se sentir, entre em contato com a gente, quer abençoar, quer qualquer coisa, gente, entre em contato com a gente, vai ser, é importantíssimo a gente ter muitos apoiadores, e principalmente intercessão, que é o que a gente dá mais valor, é a intercessão, é a oração, porque a oração, gente, ela é poderosa. Ela quebra jugo, ela é importantíssima e eu dou muito valor para isso, né? Então, por favor, gente, nos abençoe com a oração de vocês. Amém? Pessoal, hoje um pastor, um amigo, um homem de Deus, um profeta, né? Um cara incrível, um cara que eu aprendi a amar, a caminhar e eu tenho certeza que vocês vão ficar impactados, né? Não só com a história dele, mas com o que ele carrega, né? E hoje com a gente aqui, pastor José Pereira. Meu Deus, pastorzão, prazeraço. Muito obrigado por o senhor estar aqui, né? Foi uma
É que nem a gente falou antes, né, pastor? Tudo tem um tempo certo, a maneira certa, né? Isso a gente já tinha conversado já há um tempo atrás, né? Mas prove o Senhor que hoje o Senhor pudesse estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, pastor, no Maqui Podcast. Obrigado, pastor. É um prazer estar com o senhor aqui nesse dia de hoje. Amém. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pelo Marquis Podcast. Pastor Diogo, o senhor falou uma coisa muito certa. Deus tem o teu tempo, tem a sua hora para Exatamente. tudo aqui na Terra. Amém. E eu creio que o senhor tinha comentado comigo bem antes, mas aí, o senhor tinha marcado esse dia de hoje para que isso acontecesse. Amém. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Amém, amém. Pastorzão, me diz uma coisa, para nós começar já. Eu quero entender de onde vem esse sotaque. Que parte desse planeta o senhor veio? Aí, como diz lá na nossa terra, o senhor me apertou sem abraçar. Eu nasci na Bahia. Nasci na Bahia, saí muito novinho da Bahia para o Goiás. E fiquei no Goiás de 80. Sou bem velhinho. Eu nasci em 79 e fiquei no Goiás de 84 até 89. E aí eu fui para o Distrito Federal e fiquei no Distrito Federal até vir para Camboriú, Santa Catarina, Distrito Federal. Lá no miolo. no miolo. Pastor, não vamos perder muito tempo, né? Conta pra gente aí, pastor, como é que foi essa vida com Cristo, como é que foi esse encontro com Cristo, como é que foi sua infância, como é que foi toda essa história aí pro senhor se tornar esse homem, esse varão de Deus aí? Ah, meu pastor, a minha história, ela chega a ser engraçada. A Bíblia diz que a loucura dos homens é sabedoria, a loucura de Deus é sabedoria. E eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Quando eu conto a minha história, quando eu conto o meu testemunho para algumas pessoas, as pessoas falam que loucura. Uau. Mas o homem nunca vai entender as coisas de Deus. Porque a gente não pode se colocar Deus numa caixinha e querer que Deus obedeça tudo que a gente quer fazer. Deus, ele faz, ele é absoluto. E a minha vida foi assim. Bom, eu nasci no ano de 1979 na Bahia, interior da Bahia, oeste da Bahia. E a minha infância na Bahia não foi muito boa, porque infelizmente o meu pai, por mais que meu pai que me deu destino para o meu ministério, nós vamos chegar lá mais na frente, Aham. mas o meu pai, ele foi um homem muito carnal. E por ele ser muito carnal, a gente tivemos algumas consequências. Então, o meu pai, naquele tempo, ele trabalhava em fazenda e ele conheceu a minha mãe através do meu avô. Ele foi trabalhar na fazenda do meu avô. E, pastor, o meu pai teve um relacionamento com a minha mãe e com a minha tia. Eu tenho um irmão que é irmão e primo. Nossa. Hoje, o meu irmão, meu Deus, já se superou, mas eu creio que a vida do meu irmão foi muito difícil para ele, foi muito complicada para ele. E por meu pai ter praticado esse ato, nós fomos criados longe dos nossos parentes. A gente saiu da Bahia e fomos morar no Goiás e fomos criados bem afastados dos nossos familiares. Embora que a gente amamos muito, acabei de chegar agora de viagem, fui até na Bahia, fui pegar a bênção de cada um dos meus tios, dar um Amém. beijo neles, Amém. amo a minha família, mas por esse episódio a gente foi criado longe. E isso teve uma grande consequência em nossa vida. Mas para a glória de Deus, no Goiás, a gente mudamos para o Goiás no ano de 84. E no ano de final de 85 para 86, o meu pai foi trabalhar numa fazenda e os dois companheiros de trabalho dele eram dois presbíteros da Assembleia de Deus. Uau. E não tem como homens que carregam a presença de Deus não manifestar ela. Embora que o ambiente era um ambiente de muito calor, mexendo com madeira em fazenda, mas aqueles homens carregavam Cristo dentro deles. Meu Deus. E o meu pai se rendeu em uma fazenda para Cristo. E ele chegou na cidade, em nossa casa, e falou para a gente, eu agora sou um crente. A minha mãe não acreditou muito naquilo. E ele falou, domingo vocês vão todos comigo para a igreja. E minha mãe falou, eu nasci católica,
e vou morrer católica. Esse negócio de crente para mim não rende, não dá certo, não combina comigo. No domingo de manhãzinha, meu pai se levanta, começa a arrumar. Por isso que eu sempre friso, por onde eu ando, a importância de um cabeça da casa. Por mais que meu pai tinha falhado conosco, mas ele ainda era o cabeça da casa. E ele levanta domingo de manhã e começa a se arrumar e fala conosco: vocês não vão se arrumar? Eu falei que a gente iria para a igreja. A minha mãe, sempre muito obediente ao meu pai, começa a se arrumar, arruma a gente vai para a igreja. Só me lembro que no final de uma escola bíblica dominical, está minha mãe na frente do altar e todos nós com ela na frente do altar. Uau. Ali começa a nossa vida. E a minha mãe é daquela senhorinha da Assembleia de Deus do Coque, pastor. Eu amo as senhorinhas do Coque. Elas carregam algo muito grande de Deus. Essas mulheres, todas elas têm uma marca de oração, tem marca nos joelhos. E essas mulheres, quando elas colocam algo em oração, não tem como o céu não responder. Então, a minha mãe foi um pilar na minha vida, para a vida toda. Ela nunca se afastou de Cristo. Nunca se afastou de Cristo. O meu pai foi só o canal para nos levar para a igreja. E logo depois ele se afastou dos caminhos do Senhor. Voltou a beber, mas eu me lembro muito bem. Essa cidadezinha era uma cidadezinha do interior de Goiás, perto da divisa da Bahia, chamada Guarani de Goiás. E nesse começo da conversão do meu pai, que a gente estava indo na igreja, ele fez um culto no lar. Já foi no ano de 87. E eu me lembro que naquele culto no lar, com um lampiãozinho em cima da mesa, ele me deu a oportunidade para mim pregar naquele culto lá. E eu me lembro que eu, gaguejando, eu li a palavra de Zaqueu. Foi a minha primeira mensagem. Mas não sabia o meu pai que ele estava me dando um destino para pregar o evangelho. Glória a Deus. Aquele dia, ele estava abrindo o céu sobre a minha vida. E estava me dando um destino profético, um destino de pregar o evangelho, anunciar as boas novas. E para a honra e a glória do Senhor, eu não sei ficar um dia sem falar de Cristo. Meu Deus. Meu pai afasta então do evangelho. Minha mãe continua firme. A gente se muda de Guarani de Goiás no ano de 89 para Formosa, Goiás, uma cidade em torno do Distrito Federal. Mas antes da gente mudar para Formosa, Goiás, o saudoso pastor Zequinha, ele já partiu para Cristo, mas ele liberou uma palavra na minha vida. Eu me lembro como hoje. Eu sou muito de mover no profético. E quando alguma coisa acontece no mundo espiritual que eu vejo que é Deus falando no profético, nunca mais eu esqueço. Eu me lembro que eu estava com a camisa xadrez de manga, uma calça jeans azul e uma botina no pé. A gente era bem do interior mesmo. E aquele pastor falou: esse menino que está aqui no primeiro banco, levanta a tua mão. E eu levantei a minha mão. Tu serás um pastor. Barra. Vim para Formosa, Goiás, meus 13 anos de idade. O meu pai sai de casa e vai viver com a mulher de frente à nossa casa. E um dia eu vejo compra entrando naquela casa e na nossa casa estava faltando compra. E aquele dia entra o espírito de rebeldia na minha vida. E tudo que meu pai pediu para mim não fazer, que era usar maconha com os amigos na quadra de futebol, eu fui fazer. E eu me afastei dos caminhos do Senhor. Meu Deus. Mas por onde eu andava, eu carregava uma palavra dentro de mim: tu és um pastor. Eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, dos meus 13 anos até meus 18 anos. Aí eu vou para Brasília para apresentar no Exército. E eu cheguei em 98 em Brasília. Lembro como hoje. Não fiquei no Exército, excesso de contingência. E um amigo meu me fala assim, a gente jogando bola, eu sempre fui do futebol. Falou: olha, eu vou, domingo eu vou nessa igreja, que uma menina me convidou para ir nessa igreja. Tinha uma igreja Assembleia de Deus ao lado da quadra de futebol. Falou: vamos comigo? Eu falei: vamos. Aquele rapaz só foi aquela noite na igreja, nunca mais pisou na igreja. Mas naquela noite, eu vendo aquele grupo de jovens cantando, hino do Voz da Verdade, Coração Valente. Uau. Uau. Este é o coração valente, ele ama tanta gente,
Ele ama quem não lhe ama. Quando eu vi aquele louvor entrou dentro de mim. E eu falei, eu vou fazer parte desse grupo. Amém. E eu entrei naquele grupo de mocidade no ano de 1998. E até hoje o Senhor tem me sustentado. Glória a Deus. Quando eu fui visitar essa igreja agora, nesse final do ano, e encontrei com muitos jovens que fez parte comigo naquela mocidade, e nós brincava na porta da igreja, e a gente falava, respeita a nossa história, porque nós cantamos Voz da Verdade aqui nessa igreja. Que saudade, pastor, que tempo Glória a bom. Deus. Top. Que tempo bom. Que Eu tempo imagino. bom. Meu Deus. Aí nessa igreja, não tem como esquecer, tive um pastor chamado Zé Ayrton, militar, pastor duro, mas com coração de criança. Tão amoroso, meu pastor. Tão amoroso. Ele pastoreou aquela igreja 9 anos. Aprendi muito com aquele pastor. Logo após ele veio o pastor Maurício. Pastor Maurício, meu Deus, o que é aquilo? O culto de ensino do pastor Maurício tinha mais gente do que o culto de domingo. Uau. Porque que dom é aquele da palavra? Sedentos. Como eu aprendi com o pastor Maurício. Mas teve um homem que eu nunca vou esquecer dele. O homem que me discipulou, o homem que foi meu mentor, o homem que eu chamo de pai até hoje, o homem que investiu na minha vida, o meu pai Dantas. Eu sei que tu vai assistir esse podcast e tu sabe que não foi em vão que você investiu na minha vida. Se hoje eu estou de pé, só estou continuando, nunca vou esquecer daquela palavra. O discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, mas se ele for bem instruído, ele será igual ao teu mestre. Uau. Só quero ser igual tu, meu pastor. Eu tenho meu pai Dantas. Quando eu vou para Brasília, pastor, eu não fico na casa do meu pai biológico, na casa da minha mãe biológica, eu fico na casa do meu pastor. Uau. E eu me lembro que eu era muito carnal, eu já tinha uma filha, e eu fui pai muito novo. Então, eu vivi em fornicação. E para me firmar na igreja foi muito difícil. Mas aí esse pastor, ele viu algo em mim que ninguém via. E ele investiu em mim. Ele me chamou para trabalhar com ele e falou, eu não posso te pagar um salário digno. Eu posso te dar uma ajuda de custo. Mas o que você vai receber caminhando comigo vai ser muito maior do que dinheiro. Uau. E eu me lembro que caminhava com ele, eu e o Dimas. Dimas. Dimas é um homem de Deus, canta muito, hoje é pastor também. Uhum. E o pastor Dantas investiu em nós dois. E eu me lembro que o pastor Dantas, em Brasília, é a cidade dos concursos. Então a gente fazia faixa, letreiros, fazia faixas para os cursinhos de Brasília. Lá tem muito curso preparativo para os concursos. Uhum. E a gente, chegava o curso adição, chegava o curso apogeu, eu pedia para ele, eu quero 100 faixas para amanhã de madrugada. Então a gente virava à noite fazendo faixa para estar lá de madrugada. Porque saiu o concurso da Polícia Federal, saiu o concurso da PM. Uhum. E aí a gente tinha de se virar, a gente virava à noite trabalhando com ele. E eu me lembro que esse pastor preparava a mesa do café para a gente, comprava pão, comprava bolo, preparava, e nós vinha jovem, com fome, com vontade de comer. Eu falava, opa, ninguém toca. Vamos orar? Aí eu falava, glórias a Deus, vamos orar para comer. A gente orava, ó, que ia tocar. Ele, não, nós orou para entrar em jejum. Deixa ali, só vamos comer que a gente entregar o nosso jejum. Aí era pau, nego. Ele começou a nos ensinar a mortificar a nossa carne. Uau. E aquele tempo era a gente trabalhando no galpão dele e o sonzinho ligado, CD do Silas Malafaia, do Marco Feliciano, Takayama, era só pregação. E nós ali ouvindo a palavra e alimentando da palavra e o pão na mesa. A hora que ele liberava o café, que nós entregávamos nosso jejum, nós tomamos café, já era quase na hora do almoço, pastor. Meu Deus. Mas ali ele lapidou a gente, ele nos ensinou. E esse pastor, ele preparava os novos convertidos da nossa igreja para batizar. Então ele dava um discipulado toda segunda-feira. E eu fiz esse discipulado com ele os primeiros 3 meses, batizei, aí voltei, fiz mais 3 meses, fiz mais 3 meses, e não saí mais do discipulado. E quando ele não poderia ir para o discipulado, ele já me dava a oportunidade para me discipular, para me dar aula. Então eu aprendi muito novo na igreja a amar a palavra de Deus e discipular pessoas, cuidar de pessoas. E eu me lembro que
Meu amigo Edmário, meu parceiro de longas datas. Edmário era jogador de futebol comigo. A gente jogava futebol, a gente ia para uma quadra de futebol, a gente só saía meia-noite daquela quadra de futebol. Ixi. E o Edmário jogou bola comigo a vida toda. E um dia eu consigo levar o Edmário para a igreja. E o Edmário se converte. E eu levo o Edmário para o discipulado. O Edmário é batizado. E através dessa vida, chamada Edmário, nós ganhamos mais 11 pessoas na casa dele. Mãe, padrasto, os irmãos dele, tudinho. Cunhado. Foi a minha grande colheita para Cristo. E desde então, eu nunca mais parei de querer ganhar almas para o Senhor Jesus. Nossa. E hoje o meu maior prazer é de ver uma alma se arrepender dos seus maus caminhos e se render ao Senhor. Que incrível, pastor. E o detalhe que dentro de um contexto que tinha tudo pra dar errado, né? Tudo pra sair de outro jeito, né? E o pastor apareceu, como é que veio parar em Camboriú, pastor? Ah, pastor. Como é que veio de É, lá, Distrito é Federal? muita loucura. É muita loucura. Então, essa loucura que a gente quer saber. Então, pastor, quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai, por ter mexido com a minha tia, ele teve que sair da cidade, rolou uma, tipo como se meu avô quisesse matar ele e tal. Aham. A gente ficou na fazenda. E aí a minha mãe vai num farmacêutico naquela época para tomar uma vitamina que ela estava muito fraca. Uhum. E aquele homem solta uma piada para ela e ela entende que ela ia tomar uma injeção para me matar na barriga dela. E ela não permite e xinga aquele homem e vai embora. Então o diabo quis me matar desde o ventre da minha mãe. E nessa igreja da Assembleia de Deus, na Porta 17, então, eu conheço uma jovem, numa igreja vizinha, caso com ela, tenho 2 filhas, e eu trabalhava na construção civil em Brasília, pedreiro, mas a minha vida foi muito difícil no começo do meu casamento, porque quando você começa numa profissão, você começa de baixo, e você vai trabalhando para pessoas que têm menos condições de pagar. Uhum. E de bicicletinha, dentro de Brasília, trabalhando de pedreiro, pagando aluguel, mas eu fui crescendo, fui crescendo. No ano de 2014, eu cheguei a prestar serviço para o Itamaraty. Aí eu já estava prestando serviço lá no Lago Sul, que é um lugar bem nobre em Brasília, e eu estava ganhando muito dinheiro. E eu era presbítero da Assembleia de Deus. E eu vou descendo do altar da Assembleia de Deus, uma igreja de muita palavra, de muito ensinamento, uma igreja onde eu aprendi muito. Eu vou descendo do altar dessa igreja, lá vem uma senhorinha do coque, cara, a mulher do terceiro pastor. A hora que tô descendo do altar da igreja, ela coloca o dedo em mim. Estou eu te arrancando dessa cidade com raiz e tudo. Vou te levar para um lugar distante, aonde você não pisou. Lá nesse lugar, eu vou fazer de você grande. Uau. Essa mulher, agora o baiano já fala bar. Uhum. Essa mulher loqueou. Eu trabalhei a minha vida toda de pedreiro aqui, sofrendo de bicicletinha. Agora que eu tenho carro, agora que eu tenho um salário alto, agora que eu estou voando, eu vou sair dessa terra? Vou nada. É coisa da cabeça dessa mulher. E nessa época eu estava fazendo um serviço para um empresário muito rico no Lago Sul. E eu chegava naquele serviço, eu tinha uns 17 funcionários trabalhando comigo. Eu falava, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e direcionava eles no que eles iam fazer, e eu ia orar no quartinho do zelador daquela mansão. E eu estava lendo um livro, não sei se o senhor já leu esse livro, o livro chama Heróis da Fé. Já. E aquele livro, eu chorava muito lendo aquele livro, porque eu via homens que se entregou a sua vida, realmente doou a sua vida para Cristo e pastoreou 60, 70 anos. Uhum. E eu falava, Senhor, eu não vou conseguir pastorear esse tempo. Mas eu tinha um desejo no meu coração de pastorear. Eu tinha uma sede dentro de mim de cuidar de vidas. E depois que essa mulher entregou essa profecia para mim, no ano de 2014... Não, ela entregou a profecia no ano de 2014. Dia 22 de abril de 2015, a mãe das minhas filhas sai de casa. A minha esposa sai de casa e me deixa com 2 filhas.
uma filha de 12 e uma filha de 6 anos. Aí a minha vida vai ao chão e eu fico completamente sem cabeça. Aí eu me torno uma criança. Eu não sei discernir agora da mão direita, da mão esquerda. Hoje eu entendo, pastor, e por isso que Deus, como diz o pastor Carlito Paz, uma ferida fechada é um ministério aberto. Hoje eu entendo que Deus permitiu eu passar por aquilo. Eu não desejo para ninguém passar por o que eu passei. Imagino. Mas se eu tivesse de passar tudo que eu passei de novo, me tornar o homem que eu me tornei, eu passaria. Uau. Então, hoje eu entendo esses homens que deixam a barba crescer e saem na beira da BR andando sem destino. Porque o espírito que começou a me rodear, ele falava isso no meu ouvido. Deixa a barba crescer, deixa o cabelo crescer para ninguém te reconhecer, coloca uma mochila nas costas e sai na beira do asfalto. Então, quando eu encontro essas pessoas, eu tenho um amor muito grande por eles. Eu abraço, beijo, choro com eles e tento ajudar eles a fazer caminho de volta. Porque eu sei que voz é essa. Essa voz falou ao meu ouvido. Mas o Espírito Santo me ajudou, me fortaleceu. Eu me lembro que foi... Talvez você que está ouvindo esse testemunho, se chegar ao teu ouvido, você estiver passando por situação, Jesus vai te curar também. Amém. Porque eu me lembro que Satanás sentava do meu lado e todo homem casado vai saber muito bem do que estou falando. Você conhece cada peça íntima da tua mulher. E o diabo falava no meu ouvido que o outro rapaz que estaria com ela estava tirando tal peça íntima dela naquele exato momento. Nossa. E o diabo falava no meu ouvido: você não é nada. Aí bate um desespero tão grande, a rejeição de uma forma tão grande, que o diabo falava comigo: tá vendo aquela ponte? Vai lá e pula daquela ponte. E para a honra e a glória do Senhor, eu tinha uma filha de 12 anos que já conhecia Cristo. Ela chama Yasmin. E essa menina jejuava, orava de boca no pó, intercedendo pelo pai dela. E um dia desses dias do Satanás sentar do meu lado e falar ao meu ouvido para me tirar a minha vida, eu me lembro como agora, quando ele sentava, pastor. Quando você está num culto, que a presença de Deus vem, o que acontece com o seu corpo? A gente não sente um fogo, a gente não sente algo diferente? Esse é o mundo espiritual, do lado do bem. Mas o lado espiritual, do lado do mal, quando Satanás senta do teu lado e começa com as vozes, você também sente. Eu sentia cheiro de enxofre. Eu sentia o meu corpo arrupiar e vinha um sentimento de medo, de aflição. E eu me lembrei de um versículo que falava: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Uau. Quando eu lembrei desse versículo, o Espírito Santo me deu um escape. Eu gosto muito daquele louvor, escape. O Senhor me deu um escape. E eu me lembro que eu comecei a louvar um louvor, na hora ele veio. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Veio esse louvor. E eu comecei a adorar o Senhor com esse louvor. E eu senti que ele foi saindo. Aí, umas 2 horas depois, ele voltou de novo. Porque ele vinha para me oprimir. Ele queria que eu tirasse a minha vida. Aí o Senhor já tinha me dado a chave. Eu começava a cantar o primeiro louvor que vinha na minha boca. Ele ia saindo devagarzinho. E isso foi, como ele vinha com uma frequência muito grande, começou a diminuir a frequência. Começou a demorar a vir. Aí que eu pensei que não, passou um dia sem vir. Não veio nunca mais. E aí eu fui me fortalecendo. Mas eu chorei 100 dias sem parar. E eu me lembro que não dava mais para mim ficar lá na minha região, porque todas as pessoas, quando você está passando um momento difícil desse, os seus amigos, os seus familiares, ó, que eles vêm com você, eles olham para você com um sentimento de pena. E aquele sentimento de pena, em vez de... Eles estão com um bom coração, mas eles não estão sabendo te ajudar. E aquele sentimento de pena que faz te afundar mais. Só piora as coisas. E eu me lembro que tinha um amigo meu que tinha trabalhado para mim, se tornou grande amigo meu. Ele teve um problema no mundo do crime em São Paulo, no Guarujá. E ele foi parar em Brasília, que se ele ficasse em São Paulo, ele morria. E esse rapaz chegou lá com a mão ferida,
Ele tinha levado uma rajada de metralhadora e tinha pegado só na mão dele. E eu cuidei desse rapaz. Eu zelei desse rapaz. E eu me lembrava que eu tinha esse amigo em São Paulo. E eu liguei para esse amigo e falei, Wanderson, está acontecendo isso e isso comigo. Ele falou, vem para cá, cara, não fica aí. Eu fui para São Paulo. Pastor, eu nasci na Bahia. Fui criado no Goiás, no entorno de Brasília, no Distrito Federal. Então, eu não conhecia nada para o sudeste do país. E eu vou para São Paulo e vou parar no Guarujá. Uma semana depois, as minhas filhas não conseguem ficar com a mãe delas. E vão atrás de mim. Nossa. E eu lá orando de madrugada. Só que nesses dias, Deus, graças a Deus, o crente, quem já conhece a Cristo, sabe que não tem outro caminho. Uhum. E não era droga que resolveu meu problema, não era cachaça, não Sim, era sim. mulherzada. E eu me aprofundei muito no Senhor. Então, ou seja, tinha uma igreja na frente da casa que eu estava hospedado. E eu ia em todos os cultos naquela igreja. O dia que não tinha culto, eu ia na Universal. Universal é benção, meus irmãos. É benção. É benção. Eu ia na Universal. É benção. Eu ia adorar Papai do Céu. Eu ia buscar o Senhor. E com uma semana, minhas filhas não aguentam ficar em Brasília. Elas vão atrás de mim. E eu orando, falei, Senhor, como que eu vou criar minhas filhas nesse lugar? Como que eu vou trabalhar? Lá tinha muito drogado, muita droga. Uhum. E eu orando de madrugada, 4 horas da manhã, o Senhor falou nesse ouvido, Camboriú. Falei, sim, Senhor, mas Camboriú, só nos Gideões Missionários. Eu tinha um sonho, como todo crente que mora distante, que conheceu os Gideões Missionários. Ainda mais no meio, né? Gosto do evangelho. Divino dos Gideões. Eu tinha 3 sonhos. Eu, quando era jovem, eu gostava muito de rodeio. Então, eu tinha vontade de conhecer Barretos. E tinha vontade de ir no jogo de Libertadores no Morumbi. Uhum. E depois de cristão, vontade de vir no Gideões Missionários. Amém. Falei, Senhor, um ano eu vou no Gideões Missionários, mas não agora. Senhor, já estou longe dos meus familiares, estou no sudeste do Brasil, agora eu ir para o sul. Pastor, o Senhor falou mais uma vez, Camboriú. Quando o Senhor falou Camboriú, eu entendi. Tá bom, Senhor. No outro dia de manhã, peguei uma balsa que ia para Santos, comprei 3 passagens, uma para mim, uma para cada uma das minhas filhas. Arrumei a mala delas, uma mochila minha, o violino da minha filha mais velha. Entrei dentro daquele ônibus, destino Balneário Camboriú. Com uma palavra. Uau. Cara, eu sempre costumo dizer para as pessoas, você precisa ter uma palavra. Uau. As pessoas vêm atrás de outra palavra. Cara, você já tem uma palavra original que Deus já liberou sobre a tua vida. Eu, com 7 anos de idade, o Senhor liberou uma palavra sobre mim, que eu era um pastor. Então, pastor, mas aí lê a Bíblia, Deus dá outra palavra. Não, Deus só vai te dar uma palavra para te direcionar a cumprir aquela palavra que Ele já deu. Exatamente. Porque a palavra que Ele deu na eternidade, Ele não volta com ela para trás. Sim. Então, ou seja, quando você lê um texto bíblico, quando você vai num culto, é só para edificar a tua fé, para cumprir aquela palavra que o Senhor já liberou. Exatamente. Uhum. Aí, eu compro essas passagens e venho para cá. Aí, falei com a moça do guichê, moça, eu quero chegar lá de manhãzinha, porque a passagem que ela ia me liberar, eu ia chegar aqui à noite. Eu falei, eu quero chegar lá de manhãzinha. Ela falou, tem essas passagens assim, assim. Eu falei, não, eu quero 3 passagens juntas, uma do lado da outra. Aí ela conseguiu 3 passagens. Aí eu vim de um lado e minhas 2 filhinhas do outro lado. E passou, foi dia 10 de junho de 2015. Um frio. Eu não tinha um cobertor. Meu Deus. Eu tirei a minha jaqueta, coloquei nas minhas filhas e vim no frio. Eu cheguei 8 horas da manhã nessa rodoviária de Balneário Camboriú. Sem um pai, sem uma mãe, sem um parente, sem um amigo, mas com uma palavra. Uau. Camboriú. Eu me sinto um Abraão. O Senhor me deu uma palavra e eu Só foi. só fui. Aí quando eu cheguei na rodoviária de Balneário, eu olhei, tem uma pensão em frente lá que diz que aluga diárias. E eu olhei pro meu bolso, eu tinha R$300. E a diária lá era R$100. Eu falei, dá para passar 3 dias. Só que eu estava andando sobre o direcionamento do Senhor, sobre a palavra do Senhor, e eu vinha orando no ônibus lá para cá, procurando aluguel. Olhando pela internet, procurando aluguel. E quando eu cheguei ali, eu falei, Senhor, até aqui o Senhor
Foi o Senhor que me direcionou para cá. Eu tenho andado sobre a tua palavra. Então me direciona onde que eu vou dormir, onde que eu vou colocar minhas filhas para dormir. Eu sou forasteiro nessa terra. Eu só tenho o Senhor nessa terra. E a palavra. E a palavra. Aí eu me lembro que eu perguntei na rodoviária, não tem um banheiro que possa usar? Alguém me falou. O banheiro aqui embaixo é pago. Sobe essa escada que tem um banheiro novo lá em cima, que não foi inaugurado ainda, mas já está aberto, pode usar, que não é pago. Eu peguei a mala, a mochila, o violino, com minhas duas filhas, subi a escada, fui no andar de cima da rodoviária. Minha filha entrou para usar o banheiro, para escovar, e eu fiquei olhando as malas. Sai um homem com uma máquina de solda, de uma portinha. Eu sempre acostumo contar no meu testemunho que não foi um homem, foi um anjo do Senhor. E eu falei para aquele homem, moço, aonde que tem aqui um bairro que o aluguel não é tão caro e eu posso trabalhar com construção civil? Aquele homem falou, Santa Regina, Camboriú, onde eu moro. Eu só precisava de uma palavra onde eu ia morar. Então, 10 anos se passaram e eu moro no Santa Regina. E eu tenho uma palavra sobre o Santa Regina, porque o Senhor nunca falou outra palavra. Pastor, eu falo para aquele moço, como eu faço para me chegar no Santa Regina, Camboriú? Deus sempre vai falar com você com clareza. E Deus vai falar a sua linguagem que você entende. Eu vim de Brasília. Brasília tinha muita lotação. O que é lotação? É uma van com um motorista e um cobrador levando as pessoas lotada, parece uma sardinha, levando pessoas para outra cidade na frente dos ônibus. Então você está com pressa, você não espera o ônibus, você cai dentro de uma van daquela. Chama lotação. Ele falou, tem uma lotação aqui que vai, uma vanzinha que vai lá para Santa Regina, Camboriú. O homem vai chegar ali com um chapeuzinho na cabeça e ele vai para Santa Regina. Falei, legal, obrigado. Saí e fiquei esperando o homem da vanzinha com o chapeuzinho na cabeça. Passou 5 minutos, encosta uma van, um homem com o chapeuzinho na cabeça. É lindo, pastor. É gostoso andar com o Senhor. Verdade. Eu vou naquele homem e falo, moço, é o senhor que vai para Santa Regina, Camboriú? Ele falou, não, moço. Eu só estou aqui de passagem. Eu moro em Foz do Iguaçu. E eu estou em Itajaí. Mas como que a minha mãe está chegando de viagem aqui, eu vim pegar a minha mãe. Falei, ah, é? Ele sim. Eu fiquei tristezinho, igual o burrinho do Shrek. Murchou. Eu chorei. Aí eu falei, mas senhor, o senhor até aqui, o senhor tem me direcionado em tudo. O que houve aqui, senhor? O que deu com o vaso lá em cima? Aí eu falei para ele, como que eu faço para chegar ali lá? Ele falou, tem uma parada de ônibus em frente ao shopping, vai para aquela parada de ônibus que ali passa o ônibus. E já tinha muito tempo na minha vida que eu não sabia o que era pegar ônibus. Lá em Brasília, só andando de carro, né? E eu fui para aquela rodovia, fui para aquela parada de ônibus com minhas filhas, triste, cabeça baixa. Tô lá naquela parada de ônibus, eu escuto um subiu. E aquele homem subiando e chamando, moço, 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 o homem do chapeuzinho na cabeça. Fala, senhor. Moço, a minha esposa me lembrou que a minha mãe mora no Santa Regina, Camboriú. Eu estou indo para lá, vamos. Meu Deus do céu. Ah, pastor. Como é gostoso a gente andar com Deus. Uau. Eu entro dentro daquela van. Só que aí eu já tinha vacilado. Como que eu ia de ônibus, eu peguei a mala, o violino e a mochila, eu guardei no guarda-volume. E agora eu já estava sem as coisas. E eu podia ter pegado as coisas e colocado dentro da van, que eu estava indo para onde Deus mandou. As coisas ficou no guarda-volume. E eu vou com aquele homem. Eu não percebo, a mãe dele com a esposa dele tá ali atrás na van, entra eu e minhas filhas, eu não percebo quando entrou uma senhorinha e sentou na parte da frente da van. E a hora eu só vejo que ela vira o pescocinho para trás e fala, eu vejo que tu é crente. E eu falo para ela, glória a Deus. Ela falou, também sou crente, a paz do Senhor. Aí eu conheço a missionária Terezinha. Uma mulher, ela não usa coque não, mas é dos coques. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração. É minha amiga até hoje. Deus coloca a missionária Terezinha na minha vida dentro dessa van. Quando eu chego no Santa Regina, que vai descer a mãe dela, que vai descer, ela fala bem assim, o senhor não vai sair por aí com essas filhas nesse sol quente, porque aqui é assim, mês de junho, é aquele frio de madrugada, mas quando o sol sai, o Santa Regina ainda não era calçado, não era asfaltado, era aquele areião, 10 anos atrás, era aquele sol de rachar. E como que eu saí só com uma mochila de roupa, o que eu tinha?
uma camiseta cavada por baixo e uma jaqueta de couro por cima. Sol quente. E ela fala, você não vai carregar suas filhas nesse sol quente. Deixe elas aqui que eu vou fazer um almoço para elas. Meu Deus. E eu saio procurando aluguel com R$ 300 no bolso, pastor. E eu pego uma rua. Essa rua chama Rua Jerusalém. Meu Deus, como eu tenho conexão com essa rua. E eu pego essa rua e eu vou andando de cabeça baixa, orando, falando com o Senhor. Eu não sei como. Uma mulher em cima de uma sacada de um sobrado me grita. Moço, o senhor está procurando aluguel, não tá? Dona Clarice. Eu falo, tô, mas como a senhora sabe? Como assim? Vem aqui que eu tenho uma casa para alugar para o senhor. Espera nesse portão ao lado aí, que era o portão da garagem dela, que eu estou descendo. A mulher desce a escada, me leva, ela tem 2 casas de madeira novinha no fundo da casa dela, que acabou de construir. Uma estava alugada e a outra novinha, parecendo uma casa de boneca, pintadinha, novinha. E eu vejo a casa, o valor do aluguel 600, eu não me lembro, era 600 ou 650. Só que lá para nossa região, tudo é de tijolo, tudo é casa de material, não tem casa de madeira. E eu não me agrado muito porque é casa de madeira. Olha o orgulho batendo. Com R$ 300 no bolso e querem escolher. A hora que eu vou saindo no portão dela, o Espírito Santo fala, não coloca o pé daqui para fora. Porque esse é o lugar que eu escolhi para te cuidar. Meu Deus. Eu viro para trás e falo para ela, tem um problema. Eu só tenho R$ 300. A senhora me espera uma semana para pagar o restante? Ela fala, me dá os R$ 300. A casa está alugada. Só que agora eu não tenho um centavo. Vou comer o quê? Vou buscar minhas coisas como na rodoviária? Volto para a missionária Terezinha. Encontrei o aluguel aqui pertinho da senhora. Ela, glórias a Deus. Aí um Camboriú é assim, as pessoas colocam camas boas, sofá bom pra rua. Alguém colocou um sofá do lado da casa dela na calçada. E ela falou, olha, a vizinha acabou de colocar esse sofá pra fora. Comprou um novo. Esse sofá dela tá bonzinho. Já vamos levar. Aí eu falo, mas como que eu vou levar esse sofá nesse sofá grande? Aí eu olho um homem com uma pampazinha trabalhando. Vou lá e falo com o moço, moço, eu acabei de ganhar aquele sofá e alguém pode passar e pegar. Eu queria levar ele aqui na outra rua. O senhor não levava com sua pampa para mim? Só que eu não tenho dinheiro. O homem fala, tu sabe dirigir? Nunca tinha me visto. Acabei de chegar agora na cidade. Falei, sei. Tem habilitação? Tenho. Ele falou, pega aqui a chave e leva lá. Pastor, eu me lembro do pastor Silas Malafaia contando um testemunho que ele tinha de pagar o aluguel pagar o programa dele na Bandeirante e ele não tinha o dinheiro. E ele estava nervoso, andando para cima e para baixo, andando para cima e para baixo. E ele começou a orar e ele abriu a sua janela. Ele escutou um pedreiro trabalhando no sol quente em cima do telhado. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Pastor, quem tem Jesus, descansa o coração. Amém. Descansa o coração. Eu só precisava de Jesus, Jesus estava comigo. Uau. Eu levo aquele sofá. Aquele homem já me leva na rodoviária de Balneário que ele ia trabalhar, já não me lembro como, eu já pego as minhas coisas, levo de volta. Não sei como. Minhas coisas já vai para Camboriú. Não me recordo como, mas já foi para Camboriú. E naquele dia, Deus abasteceu aquela casa com tudo. Deus só não me deu uma televisão, porque eu não precisava de televisão na época, eu precisava de orar na época. Amém. Mas Deus me deu sofá, me deu cama, me deu colchão, Deus me deu travesseiro, Deus me deu cobertor, Deus me deu cesta básica, Deus me deu fogão, Deus me deu tudo que eu precisava. E assim Deus começou a cuidar de mim na cidade de Camboriú. Uau. E aí essa missionária me apresenta para outra missionária. E a gente começa a fazer visita. A gente começa a orar por pessoas. E pessoas começam a ser curadas. E pessoas começam a aceitar Jesus. E nasce uma igreja. E essa igreja nasce. E um homem sem esposa pastoreia essa igreja. Evangelho não é para a gente entender, pastor. Evangelho de Deus é poder de Deus, é loucura para os olhos dos homens. E eu pastorei essa igreja por um bom tempo, uns 5 anos, até eu ir para a casa do Pai. E nesse processo de eu pastoreando essa igreja, a minha esposa
a princesa que Deus me deu na minha vida. A menina que eu conheci nessa igreja que eu me firmei com Jesus. Só que eu tinha 19 anos quando eu cheguei na igreja, ela tinha 13. Ela gostava de mim, mas não dava para ter um relacionamento, porque ela era uma criança ainda. E essa menina, eu casei, ela casou, e ela veio ficar viúva. E eu, 3 anos, orando a Deus para a mãe das minhas filhas voltar. 3 anos, orando a Deus, esperando ela voltar. E aí Deus um dia prepara, a mãe da minha filha vem na minha casa. Eu preparo uma mesa, um frango assado, para ela almoçar. E Deus fala para mim, olha para ela. Eu olho para ela e Deus fala, ela não é mais a tua esposa. Uau. Naquele dia, eu saí lá para fora, peguei a minha aliança e joguei em cima do telhado. E ali eu dei entrada no meu divórcio, no dia que o Senhor me liberou. Mas 3 anos eu esperei a mãe das minhas filhas voltar. E ela estava com o Marcos. O Marcos hoje é um amigo. É alguém que cuida das minhas filhas, alguém que cuida da mãe das minhas filhas. Mas mas não foi bem fácil assim. Foi um processo muito difícil. Porque tem duas coisas que um homem teme muito. Um homem teme muito. Ele ser abusado por outro homem e a mulher dele deixar ele por outro homem. Mas Deus tem os seus meios para nos curar e cumprir o propósito dele na nossa vida. A mãe das minhas filhas, infelizmente, ela foi uma vítima porque eu não soube cuidar dela como uma princesa. Então a mãe da minha filha não me deve nada. Fui eu que errei, fui eu que falhei como esposo dela. Fui eu que falhei como sacerdote. Eu não cuidei dela. E caso então de novo. E eu estava tocando obra em Itajaí, fazendo casa para vender pela Caixa. E aí vinham os funcionários trabalhar comigo. E veio um rapaz trabalhar comigo que chamava Marcos. Era o nome do marido da minha esposa. Só que eu era tão ferido na época que eu cheguei nessa cidade querendo matar 8 pessoas. Eu cheguei nessa cidade, embora que eu falava de Cristo, mas meu coração estava muito machucado. Quando eu lembrava dessas pessoas, aquilo me doía. E Deus falou comigo, você não vai conseguir amar elas sem orar por elas. E eu fiz um caderninho de oração, e as pessoas que eu mais orava eram as pessoas que tinham me ferido. Eram as pessoas que tinham tirado o meu financeiro, porque quando aconteceu isso comigo, que a mãe da minha filha saiu de casa, que ela me deixou, que eu descobri que ela estava com outra pessoa, meu mundo foi no chão, e aí financeiro agora não vale mais nada, carro, casa, não vale mais nada, então perdi tudo. Perdi tudo que eu tinha conseguido em toda a minha vida. E eu estou fazendo casa então em Itajaí. E vem um pedreiro trabalhar para mim. E a minha esposa, a minha princesa, ela que fazia a planilha. E ela falava qual o nome do pedreiro novo que eu preciso anotar as diárias dele. Eu falava, coloque pedreiro novo. Porque eu não conseguia falar o nome de Marcos. Ela falava, mas esse pedreiro tem nome, você tem que me dar o nome dele. Até que um dia eu falei para ela, coloque Marcos aí. E quando a mãe das minhas filhas vinha com o Marcos buscar minhas filhas no condomínio que eu morava, eu não queria ver o carro que era meu. Eu não queria ver o Marco dirigindo aquele carro. E ela ficou com o carro? Eu não queria ver eles. E um dia a minha filha falou comigo, pai, você vai fazer a gente descer aqui no condomínio na chuva? Eu falei, não, deixa eles entrar. E eles entraram. Então foi muito difícil para mim. Mas aí entra a casa do pai. Eu venho para a casa do pai, eu vou para um retiro. E naquele retiro de homens, Deus fala muito comigo. Deus fala comigo, eu vou te curar, porque você vai pregar o teu testemunho aqui para esses homens. E eu desço mudado daquele retiro. Eu desço com o meu coração muito aquebrantado. Embora que eu já venha orando por eles, mas porque por mais que você ora, mas só Deus possa gerar isso dentro de você. E Deus, naquele retiro, Deus gerou isso dentro de mim. E veio um pedreiro de Recife trabalhar para mim, veio do Pernambuco trabalhar para mim aqui em Santa Catarina. E esse pedreiro, em vez de comprar passagem para Navegante, compra para Floripa. E eu tenho que buscar ele em Floripa. E a minha filha mais nova fala comigo, pai, já que o senhor vai para Floripa, me leva para minha mãe. Que a mãe dela mudou para Palhoça. Veio do Distrito Federal para Palhoça. Para ficar perto das filhas. Falei, filha, eu não vou em Palhoça. Pede sua mãe para vir até São José com o marido dela, que eu entrego você para eles ali em São José. Aí eles me falam o local e eu vou encontrar com eles. E eram as 11 horas da manhã, um sol muito quente. E lá vem ele com guarda-chuva, protegendo ela do sol, os dois. Aí recebe a Stephanie, quando eles vão saindo, eu falo, para aí, eu tenho algo
para falar com vocês. E, pastor, Deus me toma naquele lugar. E eu falo, Marcos, me perdoe. Uau. Porque eu senti muita vontade de te matar, cara. Me perdoe. Mas você não me deve nada hoje, Marcos. Eu desejo para você que você seja o homem para ela que eu não fui. Eu desejo para você que você seja o sacerdote da casa que eu não fui. Eu desejo que você cuide dela e faça ela feliz, o que eu não consegui fazer. Eu falhei, mas eu te abençoo. Nossa. Eu falei, Valdirene, me perdoa, porque eu falhei como esposo. Eu não cuidei de você, da princesa que você era. Mas você não me deve nada. Vocês hoje estão livres. Eu quero que as minhas filhas saiam da minha casa, a mesma presença de Deus que ela senta na minha casa, ela senta na casa de vocês. Eu abençoo vocês, vocês não me devem nada. Choramos ali, se perdoamos, se abraçamos e entro no carro. Daquele dia para cá, nunca mais eu fui o mesmo. Uma leveza tão grande. Aquele carro parece que ele não estava no chão, parece que ele estava voando. Fui até o aeroporto, chorando, falando com Deus, alegre, uma alegria, uma leveza. E a minha filha mandando mensagem, pai, o que foi aquilo? A mãe perguntou se eu sabia, eu não sabia de nada. Então, aquele dia, quando eu liberei aquele perdão dentro de mim, pastor, eu conheço muitos homens que se separam e ficam com aquela dificuldade. Mas quando chegar esse momento na vida deles, de viver o que eu vivi, porque é muito fácil a gente... O melhor lugar da gente esconder nossos problemas é em outras pessoas. A gente culpar outras pessoas e nos vitimizar. Mas na hora que a gente dominar no peito, a bola pode vir do jeito que for quadrado, para ser o chutão. É você que tem que dominar no peito, colocar no chão e dizer, tá tudo bem. Nós somos como aquele capitão do barco, que vai afundar, mas nós somos o último a sair do barco. É nós que trazemos segurança no nosso barco. E eu entrei nesse lugar de assumir a culpa. Fui eu que falhei no meu casamento. Foi eu que perdi o meu casamento. E hoje eu tenho certeza que eu posso não ser, mas eu sou um dos maiores intercessores que intercedo pela vida do Marco e da Valdirene. Uau. Eu oro por eles todo dia. E aí, meu pastor? Estamos aí, fluindo na casa do Pai, fluindo naquilo que Deus nos chamou. E tem sido, cada dia que passa, um renovo, um novo de Deus, buscando acertar, que nós somos imperfeitos, mas quando o Senhor entra dentro de nós, vem arrependimento, vem conserto todo dia, vem perdão. Estamos felizes. Falar da minha história, eu chorei muito, não foi fácil, mas hoje eu consigo falar com alegria, sem chorar. Eu fico o senhor falando, né? Diz, cara, a quebra do nível de orgulho que há nesse momento é algo muito grande, né, pastor? Eu acho que por isso a gente entende até a dimensão de que o senhor falou, né? O senhor nunca mais foi o mesmo. Porque quando a gente consegue, porque assim, é que nem o senhor falou, para um homem é muito difícil, cara. O orgulho, o que habita dentro do homem e na realidade o que o mundo ensina em relação a isso. E o machismo ele não está só encrostado no mundo, né, pastor? Hoje, nos tempos de hoje, que está se mudando isso dentro da igreja. Porque na igreja também era muito forte esse machismo, essa força, essa coisa de sempre ser superior a tudo, né? Não se colocar em nenhum momento, se quebrantar. Olha, pastor, de repente, que uns 15 anos para cá, de repente, vamos botar que as coisas estão mudando, né? Estão trazendo mais a essência. Mas quando o senhor fala, naquele momento, que o senhor foi tomado por Deus, e naquele momento o senhor conseguiu perdoar tanto o cara como a esposa, a ex-esposa, ela ali é um ápice. Eu sabe o que eu imaginei na hora? Quando a Nadine e Safira mentiram para Pedro, né? Falaram sobre tudo aquilo porque as pessoas não entendem que
naquele momento, não é que eles simplesmente eles faleceram, eles caíram num mal súbito ali por ter mentido, mas sim porque o nível de entrega estava aqui, pastor. As pessoas não se deparam um pouco para ler um pouquinho antes que dizem todos, ali diziam todos eles entregaram tudo. E quando se entrega tudo, pastor, o nível ele vai para cima. A régua vai lá em cima. E ali o que o senhor quebrou em nível de orgulho é piada. Deve ter, né? Por isso que nem o senhor falou, né? Não deve ter sido fácil, né, pastor? Pastor, hoje a gente contar assim, sem chorar, Aham, alegre, é porque virou cicatriz. aham. Ela não dói mais. Uhum, Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei dia 10 de junho de 2015. E dia 13 de julho foi o aniversário da minha filha, ela fez 13 anos. uhum, Aí foi o primeiro aniversário sem a mãe junto. uhum, Como que faz essa festa? uhum. Como que comemora esse aniversário? Aí vai a primeira vez no supermercado fazer compras sem a esposa junto. Como faz essa compra? Qual a partilheira que começa? Hoje eles moram aqui, pastor? Ela mora em Palhoça até hoje. Ela mora em Palhoça com o Marcos e eu moro em Camboriú. Como Deus me liberou uma palavra em Camboriú, Deus nunca falou outra palavra até hoje, então eu estou diante da palavra do Senhor. Amém. Mas quando a minha filha fez o primeiro aniversário, veio o primeiro Natal, aí veio o aniversário da outra mais nova, veio o aniversário da outra mais nova. E foi acontecendo tudo isso, e eu sem pé, sem cabeça, foi muito complicado. E arrumar vaga na escola, nunca tinha feito isso na minha vida. Uhum. E a minha filha Stephanie não conseguia desenrolar na escola. E a professora falava, paizinho, você tem que arrumar psicólogo para essa menina. E a minha filha ia para a escola, sentava numa cadeira, ela não copiava um ar. E ela chegava em casa, paizinho, ela foi para um evento no ginásio, e ela ia no ônibus e ela falou, pai, Deus falou comigo. O que Deus falou com você, filha? Que minha mãe está voltando. Uau. Pastor, foi um momento de muitas dores, foi um momento muito de choro. E eu morava, então, na casa do fundo, e tinha um supermercado no prédio embaixo, e a dona do terreno morava em cima. E o dono do mercado era ateu. E ele via eu saindo para orar e eu cuidando das minhas filhas, e ele zombava de mim. E eu, um monte, jejum, um monte, jejum. E ele falava assim, eu vejo você indo para um monte orar, oração resolve mesmo? Aí eu tô no meu eu tinha um fogão elétrico de uma boca só. Nele eu fazia feijão, arroz, macarrão, carne. Uma por vez. E aí eu tô no meu fogão, fazendo comida. Deus me mostra o supermercado do cara fechando. Deus me mostra ratos comendo as mercadorias nas prateleiras e o supermercado fechando, quebrando. E Deus fala comigo, não tem misericórdia, não ora. E nessa visão Deus me mostra o supermercado se tornando uma igreja. Cheia de crentes lá dentro, louvando a Deus. Eu estou terminando de fazer meu almoço, a dona do terreno desce, e eu falo, dona Clarice, faz por favor. Dona Clarice, Deus me falou que esse mercado vai quebrar, vai fechar. E aí vai ser uma igreja. Aí ela olhou para mim assim. O melhor, a galinha de ouro dela era o aluguel do mercado. Aham. Estás louco? Pastor, passou dias, as prateleiras começaram a esvaziar. E eu só observando. Deus está cumprindo o que Deus falou. Mas aí, dias vai. Eu passo na frente do mercado, o mercado tá lotado de mercadoria, aquele tanto de coisa chegou, e uma mulher nova lá arrumando as coisas. Eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo que ia fechar e tá assim. Aí eu vou saindo. E Deus me usava muito para orar por pessoas. Pessoa doente, as pessoas iam me chamar para orar. Pessoa endemoniada, as pessoas iam me chamar para expulsar o demônio. E a minha vida era essa. E Deus, eu vivia como Elias. E Deus mandando alimento à minha casa. Deus me cuidava, eu não trabalhava. Era só cesta básica, eram as pessoas que me davam doações de coisa. E eu só orando e só fazendo a obra de Deus. Aí essa mulher um dia me chama para orar.
E ela começa a me contar a história dela, que ela veio de Mato Grosso para cá, e ela tinha comprado a metade do mercado do irmão dela, se tornado sócia, e ela tinha aplicado aquele dinheiro que tinha feito aquele mercado bombar daquele jeito. E contando a história dela, que ela veio lá para cá, que o filho dela adoeceu no meio do caminho, e contando e pedindo para ela. Eu falei para ela, vou orar por ti e pelo teu filho. Mas Deus me mostrou esse mercado quebrando e você não consultou Deus. E você colocou dinheiro que você vai perder o dinheiro todinho. O profeta, geralmente, ele quer entregar uma profecia boa porque as pessoas abençoam os profetas. É. Quando você entrega profecia ruim, não vem benção para você. Não, claro que não. E eu tive que entregar uma mensagem para a dona do mercado que o mercado dela ia quebrar. Orei por ela, pelo marido dela. Falei, Deus, tenha misericórdia da tua filha. Cura o filho dela. Abre outra porta para ela. E fui-me embora. Um dia eu passando na frente do mercado, ela, pastor, vem cá, vem cá. Eu peguei e fui. Cheguei lá, ela falou, pastor, descobri, meu irmão me roubou. Meu irmão me enganou. Meu marido quer voar na garganta dele e matar ele. Meu marido já arrumou serviço em Joinville, estamos indo embora para Joinville. Falei, amém. Que Deus te abençoe em Joinville. Aí eu vou pregar numa vigília. Quando eu chego da vigília, eu tinha uma mesa muito grande de madeira. Aquela mesa tá lotada de compra. A geladeira tá lotada de carne. Ela tinha direito no mercado e ela estava indo embora e não dava conta de levar a mercadoria toda para casa dela. Uau. Ela foi no mercado, pastor. Encheu a minha geladeira, encheu a minha mesa de compra. Então o profeta ele não tem que ter medo de falar o que Deus falou. Ele tem que falar o que Deus falou e pronto. É Deus que cuida dele. E dias passaram, as prateleiras foram esvaziando. Dias passaram, a Celeste foi lá e tirou o relógio do mercado. Dias passaram, tinha ratos no mercado. Dias passaram, a mulher do prédio. Só alugamos para a igreja se for para o senhor. Deus mostrou para o senhor, não alugamos para outra pessoa. O homem que zombava de mim, que era ateu, quebrou que não tinha dinheiro nem para ir embora para Bombinhas. Eu tive que pegar o carro da missionária e levar ele em Bombinhas. E orar por ele. O homem que zombava de mim. E lá se tornou igreja. E nós pastoreamos lá por volta de 5 anos. Lá que ficou a igreja. Até hoje é a igreja lá. Que quando eu fui para casa do pai, eu abençoei um ministério de Itapema, doei tudo. Doei som, doei tudo, cadeira, doei tudo. Tudo que a gente tinha, a gente doou, a gente abençoou. A gente não comprou nada, foi tudo que Deus deu, então é de Deus. Uau. Não vendemos nada. É, meu pastor, andar sobre uma palavra. Pastor, e me diz uma coisa, o pastor ele nasceu nesse berço profético, né? Que na realidade foi desde cedo, né? Como é que o pastor enxerga hoje essa função do profeta, né? As pessoas hoje, infelizmente, né, que o senhor falou, né? Eles enxergam mais a profecia visando algo, né? Não por direção, né? E até mesmo procuram isso, né? E enche lugares, principalmente com aquele profeta que acha CPF, identidade, e não sei mais o que, não sei o que. A profecia hoje. O senhor acha que está mais ou banalizado ou o senhor acha ainda que as pessoas estão entendendo esse movimento profético? Ou depende muito do espaço, das quatro paredes, da forma como é conduzido tudo isso? Pastor, como que Deus me chamou para o ministério profético, isso me dói eu falar. Uhum, Me dói, mas dói mesmo. Porque o profeta hoje está desacreditado. uhum, Eu, nesse tempo que eu orava bastante, porque depois, logicamente, que depois que eu casei, aí eu fui trabalhar de novo, fui sustentar minha casa, que eu não poderia deixar minha casa faltar, mas nesse tempo que eu não trabalhava, eu andava muito nos montes. E eu me lembro que eu estava num monte, bem conhecido aqui de Balneário, onde que tem vigílias, uhum. e lá um dia tinha muito profeta profetizando para uma só pessoa. E a pessoa tinha bastante recurso. Nossa. E disputava para profetizar para aquela pessoa. E Deus me falou que o espírito na boca daquele profeta era mentiroso. Era mentiroso. E a gente entende, porque na Bíblia já fala disso. A gente entende muito bem que quando Deus fala, quem induzirá Acabe para morrer? Então nós sabemos que vem um espírito da parte de Deus na boca dos seus profetas e tudo mentira, dizendo que ele ia para Ramote de Gileade, que ele ia
tomar aquela cidade para ele. Até que chega Micaías e fala: quer mesmo saber a verdade? E o mensageiro que vai buscar Micaías ainda tenta perverter ele no caminho, enganar ele no caminho. Fala para ele: chega lá e fala tudo que os outros profetas estão falando. E ele fala: viva o Senhor, que o que o Senhor falar eu falarei. E ele chega para Acabe e fala: vai que você vai ser bem sucedido. E Acabe fala: até quando você vai mentir, vai fazer isso comigo? Fala o que Deus falou. E ele fala: eu vi Israel como ovelha que não tinha pastor. Uhum. Então, ou seja, desde aquela época a gente entende, mas hoje em dia parece que instalou um espírito. O que é a profecia? A profecia ela serve para edificar, exortar e consolar. A profecia é a palavra de Deus. Só que quem vive no ministério profético, ele tem a palavra. Ele tem a palavra. Ele chega, ele direciona uma palavra, uma pregação num culto, e a pessoa fala: bah, aquela pregação foi para mim, falou tudo da minha vida. E tem os particulares de Deus que Deus mostra para um profeta, um livramento, alguma coisa. Tem sim. Só que é muito raro que as pessoas... O senhor lembra de Paulo, quando ele chega na cidade da menina que tinha o espírito de adivinhação? Parece que se instalou um espírito de adivinhação. E o que mais me dói não é as pessoas que estão com esse espírito, é as pessoas que querem que as pessoas adivinhem o que vai acontecer. Pastor, a minha vida, a vida do pastor José, está na mão de Deus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. E eu estou descansado nisso. Porque ela não está na minha mão, está na mão de Deus. E as pessoas não têm esse descanso. E eles vivem ansiosos com o que vai acontecer amanhã. Então eles não desfrutam do hoje. Então eles vão em ambiente onde tem adivinho para falar o que vai acontecer amanhã. Enquanto a palavra diz que a gente não deveria se preocupar com isso. A nossa vida está na mão do Senhor. Mas glórias a Deus que nós ainda temos ambientes proféticos. Remanescentes, né? Nós ainda temos homens ainda que têm um temor. Eu, por exemplo, estou vivendo uma situação que está para acontecer agora. Está para qualquer hora acontecer. Mas tem um ano que eu estou orando. Amém. Tem um ano que eu falo: Senhor, som do meu coração e vê se é o José querendo fazer para o José ou é o Senhor para o Senhor. Porque às vezes nós queremos fazer algo, às vezes nós estamos como Davi. Nós olhamos para a arca do Senhor e falamos: poxa, eu poderia fazer uma casa legal para a arca do Senhor. Tem quantas pessoas que estão fazendo coisas para o Senhor, só que não é para o Senhor, é para Ele? A presença do Senhor, a arca do Senhor, ela hoje habita dentro de homens, dentro de pessoas. E as pessoas às vezes se preocupam para fazer isso, isso, aquilo para a presença do Senhor. E às vezes ela nem vem. Por isso que eu gosto de ter mesa, ter isso. Porque se eu ter isso contigo, eu vou te conhecer e eu vou poder te ajudar. Se tu tiver isso comigo, você vai me conhecer, vai poder me ajudar. Porque o relacionamento, ele traz intimidade. E na intimidade, as pessoas abrem o coração. Se você nunca tiver mesa e relacionamento com pessoas, eles não vão abrir o coração para você. Só que nós vivemos hoje um evangelho que está muito distante. Não é fácil, mas Deus me chamou para um pastoreio. Às vezes eu subo no altar, a mensagem minha não é aquela mensagem que às vezes agrada a todo mundo. Mas talvez Deus não me chamou para estar em plataforma pregando para milhares de pessoas. Deus me chamou para a mesa, me chamou para discipular, me chamou para cuidar. E eu amo fazer isso. É que também um negócio tá meio que meio focado numa certa distração, né, pastor? Porque essa distração traz muito mais pessoas para dentro de quatro paredes, né? E nada contra, né? A igreja sempre vai ser primordial, mas o problema é a motivação disso, né? Porque em cima dessa motivação, muitas das vezes, é muito mais para as pessoas ficarem lá e não fazer o ID. Que eu acho que eu acho que é o que está faltando muito no tempo de hoje, sabe, pastor? É a movimentação para que as pessoas possam fluir dentro do próprio propósito, em relação a entender que existe ainda muito órfão e muita viúva aí fora, muito necessitado, sabe? E aí, de repente, focar em cima da distração, de repente, para o recurso que poderia fazer com que isso fluísse muito mais fora do que dentro.
Mas também não é uma coisa que eu sei que todo movimento onde tem Deus, Deus, ele dá o movimento, ele paga a conta, ele não é sobre isso. Uhum. Mas é sobre olhar um olhar mais clínico pro lado de fora, entende, pastor? De se movimentar mais fora das quatro paredes do que simplesmente se movimentar só dentro. Porque se parar para analisar hoje, pastor, a palavra está sendo muito mais direcionada para gente que já conhece a palavra há 1000 anos do que propriamente. Quanto tempo hoje se eu não ver de repente uma pregação de que Jesus está voltando? Pô, eu me lembro que eu era pequenininho, era só o que se falava, cara. Jesus tá voltando, prepara-te, prepara tua casa, prepara teus filhos, prepara teu... Jesus tá voltando. Hoje não, hoje parece que é sempre em cima de uma motivação, uma coisa, não, tu vai vencer, não, esse ano vai, não, esse ano é o ano da vitória. Eu escutei o pastor Luciano Subirá hoje de manhã, alguém mandou algo para mim, o pastor Luciano Subirá falando que a grande preocupação é que as igrejas hoje estão se enchendo, sim. É uma época de preocupação, porque as igrejas estão se enchendo. Só que se está enchendo de pessoas vazias, de pessoas que não carregam a palavra. Uhum. Ela só consegue caminhar se tiver uma motivação. Se aquela motivação ser arrancada dela, ela para. Ela para. Porque ela não tem algo dentro dela ainda. E nós temos de orar. Mas só que há uma esperança, sabe, pastor? Eu estou orando muito Amém. esses dias e crendo muito nesse dia, para esses dias. Deus tem levantado meninos. Porque, pastor, queira ou não queira, é complicado passar o bastão. É. Elias teve que passar o bastão para Eliseu, cara. Uhum. E que mensagem dura, Senhor? Volta pelos meus caminhos e unge Eliseu no teu lugar. Unge Eliseu no teu lugar. Então, às vezes, de alguns homens passam. Isso aqui eles têm a dificuldade, às vezes, de passar o bastão. Uhum. E falar, olha, a minha força já passou um pouco. Não estou mais visitando como eu visitava antes. Eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes. Eu vou ficar agora só de conselheiro. Levantei você para esse tempo. Você tem mais força do que eu. O que você precisar de mim, estou aqui para aconselhar, estou aqui. Vou dar só suporte. É o tal do Deus me chamou e chamou o Senhor, chamou os pastores para ser base. Uhum. Base é sustento. Uhum. Só que alguém impregnou na cabeça das pessoas que as pessoas precisam ser cobertura. Só que uma cobertura, quando alguém vai crescer, ele para na cobertura. Uhum. Ele não consegue passar da cobertura. Então, nós somos chamados para ser base na vida da pessoa. Tem pessoas que vão correr muito mais do que a gente. Tem pessoas que vão crescer muito mais do que a gente. Mas alguém impregnou que a gente precisa ser cobertura. Mas só que se eu for cobertura do jovem que eu estou discipulando, ele só vai chegar até a minha cobertura. Uhum. Eu preciso ser base para ele. Eu preciso acreditar nele que ele vai voar. Que ele vai correr mais do que eu. Que ele vai em lugares que eu jamais vou pisar. Glória a Deus. E eu estou acreditando muito nisso, sabe, pastor? Estou acreditando muito nisso. Se nós... Hoje eu vou ministrar no culto amanhã para jovens. E a palavra que eu estava estudando hoje de manhã... A palavra que eu estava estudando hoje de manhã era sobre Josias. Uhum. Josias. Ô, pastor, um menino de 8 anos. Ele manda reformar o templo. Uhum. Ele manda contratar carpinteiro e pedreiro. Ele manda buscar madeiras e pedras. Pedras fala de fundamentos. Ele mexe no fundamento do templo, pastor. Ele mexe na estrutura do templo. E quando eles vão mexer na estrutura do templo, no fundamento do templo, eles encontram o livro da lei perdido dentro do templo. Uau. O senhor acabou de falar. A gente quase não escuta mais mensagem que Jesus está voltando. Meu Deus. Parece que o livro está perdido dentro do templo. Meu Deus. Mas Deus está levantando meninos para encontrar o livro dentro do templo. Meu Deus. Deus está levantando meninos, pastor. Que palavra, pastor. Meninos para reformar o templo, para trazer essa reforma para os nossos dias de hoje. Nós não podemos mais manter o povo com mão forte por obrigação. Nós temos de reformar o templo e as pessoas agora. Porque quando colocou o dinheiro, o dinheiro estava lá, pastor. Só que estava parado. Uhum. O menino, quando ele assume o reino com 8 anos,
Logo Deus manda ele mexer com o templo, ele pega o dinheiro, retira o dinheiro da mão errada e coloca na mão certa. E quando ele coloca o dinheiro na mão certa, vem a reforma. E quando vem a reforma, que mexe na estrutura, mexe na base, aparece o livro. E quando aparece o livro diz que Deus está irado com eles. Porque quem foi o avô do menino? Manassés. Quem foi o rei Manassés? Quem foi o pai do menino? Amon. Quem foi Amon? Os seus servos se mataram. E o menino assume o reino. Maturidade não vem com tempo, vem com responsabilidade. Uau. E o menino pega a responsabilidade de reformar o templo. Ele fala, esse templo não está como antes. A Bíblia diz que ele dirigiu o povo como... Aí não fala como o pai dele, como o avô dele, fala como o pai Davi dele. E aí, quando ele chora e fala com Deus, aí Deus vai e fala. Estou irado com esse povo, vou corrigir esse povo. Só que só vou corrigir depois do seu reino. Uau. É forte, meu pastor. Uau. Meu pastor, meu Deus do céu, vontade de ficar a tarde toda aí conversando com o senhor. Obrigado, pastor. Obrigado. Que história incrível, assim. Que história, senhor. Eu aprendi muito com o senhor hoje. Aprendi demais. A gente já sabia, eu, né? Caminho já há um tempo com o senhor, né? Depois que a gente foi lá para casa do pai. E eu sabia já que o senhor tinha carregava algo muito importante, assim. Mas hoje, entendendo, escutando tudo aquilo que o senhor viveu, a gente sabe que a cicatriz é que dá destino, não adianta, né? São coisas que, com certeza, o senhor não veio para cá por acaso, né? Para cá por acaso, e o que o senhor tem para doar para essa terra ainda tem muita coisa ainda. Eu creio que é só o começo, né? Eu creio, pastor, que dentro de tudo aquilo que o senhor falou, em relação aos meninos, né? Deus está levantando meninos, mas os escondidos, pastor. É aquele que... vão ser aqueles que vão saber apertando o botão do inferno recuar e o céu invadir a terra. Uau. É sobre isso. Eu tenho certeza, pastor, que esse avivamento, ele não é sobre quatro paredes, esse avivamento é sobre relacionamento. Uau. E o relacionamento, pastor, quando toca, Meu Deus. já era. Isso aí, todos os avivamentos históricos que teve, sempre foi se alastrando e sempre fazendo um avivamento, as coisas acontecendo de dentro para fora. No País de Gales, as pessoas vinham, depois de 10 anos, a querer pagar contas. Uau. E os caras ateus, donos das empresas, donos de estabelecimentos, perguntando o que aconteceu. E quando eles iam ver, eram tocados também. Uau. Eram totalmente convertidos ao Senhor. Então, é sobre tu ter um encontro, Deus te mostrar verdadeiramente quem tu foi, quem tu é, e essa mudança de mente, fazer as coisas diferentes. Então, é com os escondidos, pastor. O senhor pode ter certeza. Muito obrigado, meu pastor. Obrigado meu pastor. Foi um prazer estar aqui com o senhor. Se o senhor quiser falar algo, fica à vontade. Quero deixar aqui o meu agradecimento pela vida do pastor Diego Rosa, Amém. pela pastora Kátia. Deus abençoe esse ministério. Amém. Que esse ministério possa crescer, que esse ministério possa entrar em várias e muitas casas aqui no Brasil e fora do Brasil. Oh. E você, quando você pegar esse aparelho digital na tua mão e abrir esse podcast, você vai ser tocado pela presença do Senhor. Em nome de Jesus. Você vai ser curado. Nem só pelo meu testemunho, mas todos os testemunhos que o Senhor trazia aqui nesse podcast. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esse projeto do céu, Marquis Podcast. Obrigado, meu pastor. Deus te abençoe, viu? Obrigado mesmo. Dá um abraço a todo mundo lá. Amém. Amém. Pessoal, falei. Mais um episódio incrível, né? Graças a Deus. Mais uma história, né? Que faz a gente aprender muita coisa, né?
E, gente, quero agradecer a companhia de vocês, né? Já lançando mais uma vez aquele desafio, por favor, comenta aí, diga de onde você é, qual país, né? Qual cidade, qual lugar em que Jesus está entrando na tua vida e compartilha, por favor, compartilha, nos ajuda a chegar em muitos lugares e, né, eu não posso deixar de pedir, se inscreva no nosso canal. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos. Maquir Podcast.